Olá, tudo bem? O programa Cidade Real realizou uma série de edições no mês passado tratando da saúde mental, uma vez que este mês de janeiro é dedicado justamente a esta temática que é extremamente importante, não obstante ser batizado como o mês do laço branco. Entretanto, a vida segue. A pauta precisa avançar e, desta forma, o programa Cidade Real inicia uma série de edições neste mês de fevereiro, conversando e dialogando com os principais secretários municipais recém-assumidos e, evidentemente, designados por Sua Excelência, o prefeito municipal Johnny Maicon, para levar até você informação do seu interesse. Até porque você, como todos nós, pagamos toda esta conta. E você precisa minimamente ter informação de maneira fidedigna, de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira transparente, ouvindo quem tem a responsabilidade de administrar diversas áreas da gestão pública. E, conforme eu sempre reafirmo, do outro lado tem vida inteligente. O eleitor dispensa emoções. O eleitor exige soluções. E, desta forma, entendemos ser absolutamente importante, relevante e indispensável conversar com alguns secretários que iniciam seus mandatos a partir deste ano, juntamente, obviamente, com o prefeito e o vice-prefeito, para que você saiba quais são as propostas e quais são as intenções destes secretários, porque da decisão deles, evidentemente, com a anuência do senhor prefeito, depende a sua rotina, sobretudo no que se refere aos serviços essenciais garantidos pela Constituição Federal, ou seja, educação, saúde, segurança e transporte. Por isso, esta série é fundamental para que você, sobretudo, os conheça, evidentemente, caso assim ainda não tenha sido possível, mas, sobretudo, analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião, que, ao fim e ao cabo, é a missão fundamental do programa Cidade Real. Vale assistir atentamente. Aqui, Zuri Maurer, na edição de número, atenção, hein? 880 do programa Cidade Real, neste dia 3 de fevereiro de 2025. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Programa Cidade Real, informação com opinião, iniciando uma série de entrevistas, conforme disse no meu editorial inicial, com os principais secretários municipais, para que desta forma você tenha conhecimento daquelas orientações, daquelas indicações e daquelas propostas que certamente terão impacto na sua rotina, mesmo que você assim não perceba. E desta forma, queremos saudar, cumprimentar e agradecer a presença do ilustre Rodrigo Ascoli, vice-prefeito municipal, secretário-geral de governo,
preocupado tricolor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradecemos o atendimento do nosso convite e a deferência em comparecer aqui. É muito bom tê-lo conosco. Bom, Zuri, eu que agradeço. Para mim, sempre estar aqui primeiro, né, te parabenizar, também cumprimentar os telespectadores e falar que é sempre uma grande honra estar aqui, né, prestando aqui nossas informações a toda a população de Nova Friburgo. E é sempre bom esse bate-papo para que a gente possa esclarecer, pontuar e informar a população do que está acontecendo, dos projetos, de toda a amplitude do governo que hoje se encontra. Sem dúvida. E aí, doutor Rodrigo, temos alguns itens de pauta, mas, em linhas gerais, quais são os desafios da atual gestão? Obviamente que estamos sendo governados no âmbito municipal por um governo que se reelegeu, com alternância somente da função de vice-prefeito, em que Dr. Rodrigo assume esta honrosa condição. Mas imagino que, não havendo a possibilidade óbvia de reclamar do governo anterior, porque se trata do mesmo, ainda assim novos desafios se colocam. Qual é o planejamento estratégico da atual gestão? Bom, Zuri, na verdade, o primeiro mandato do prefeito Johnny Maico, né, foi um mandato que acho que foi de uma reconstrução da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, foi um mandato onde nós conseguimos trazer uma autoestima para toda a população, né, friburguense. Tivemos muitos avanços, né, na verdade, quando ele assumiu o governo. Tinham problemas seríssimos e que nesses 4 anos, eu coloco nós porque eu não estava como vice, mas como secretário de governo, conseguimos enfrentá-los e, sem dúvida nenhuma, tivemos uma grande parte de superação. Nesse momento, eu acho que esse mandato que se inicia, nós não temos dúvida que nós temos que continuar avançando com relação à questão do turismo, que foi uma pauta muito satisfatória no primeiro governo, acho que foi uma pauta marcante, né, naquela gestão. A educação também foi uma pauta onde nós conseguimos praticamente zerar as filas, né, e das creches. Saúde, né, por mais que seja um calcanhar de Aquiles de vários governos, e hoje nós temos o Hospital Raul Sertan, mas eu não tenho dúvida que também conseguiu avançar de forma muito, muito satisfatória. Estamos hoje num patamar de total satisfação? Óbvio que não. A saúde pública é um problema no país. Mas, sem dúvida nenhuma, eu costumo falar que nós tiramos a saúde do CTI e hoje ela requer cuidados, mas está num quarto. Eu acho que o grande desafio é a gente entregar uma cidade melhor em todos os planos, né? Nos aspectos, lógico, da saúde é um plano que nós sabemos que é fundamental e de primeira ordem. Mas nós temos que hoje melhorar a nossa mobilidade urbana, nós temos que continuar com um crescimento relacionado ao nosso turismo, que é um ponto forte da nossa cidade. A educação também, óbvio, um ponto que é mais que claro. Mas temos também que avançar nas questões também relacionadas às concessões, onde já nós conseguimos solucionar a questão do transporte, né, a questão jurídica, aquele grande imbróglio que tinha, e agora nós temos que fazer com que a população consiga observar a sua melhora no dia a dia, ou seja, que ela consiga perceber, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano de trabalho, ela consiga sentir isso, né, para que possa assim chegarmos ao ápice, para que tenhamos um transporte público economicamente equilibrado e assim diante. No aspecto que diz respeito ao resíduo sólido, nós temos uma licitação hoje em curso, onde não bastasse, né, hoje o serviço que já está sendo prestado, vamos colocar de coleta de lixo, nós teremos também toda a parte de capina, de limpeza pública, de pintura de meio-fio, desobstrução de bueiro. Então, assim, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter um incremento muito grande com relação a isso. Também, hoje, está sendo analisado se é viável ou não a necessidade com relação ao estacionamento rotativo, né, porque é uma realidade nos municípios, mas estamos fazendo um estudo. E, sem dúvida nenhuma, nós temos hoje uma cidade, né, com um território considerável para tomar conta.
E hoje o grande objetivo do nosso governo é, ao final dos 4 anos, no final do ciclo, entregar uma cidade melhor do que foi o primeiro mandato, para que assim tenhamos uma continuidade e Nova Friburgo colocá-la no rumo certo, do jeito que ela veio com o primeiro mandato do prefeito Johnny Michael, e assim entregar cada dia uma cidade melhor para que possamos desenvolver. No que se refere à saúde pública, caro vice-prefeito, nós temos uma situação que vem sem solução definitiva a várias gestões. Não se atribui o atual cenário ou as atuais falhas que sempre acontecem somente a esse governo. Gestões anteriores e no Brasil inteiro enfrentam essa mesma dificuldade. Me parece, salvo melhor juízo, que não faltam recursos face ao orçamento da pasta para este ano, que é o segundo maior entre todos, sendo o primeiro da pasta da educação. O contingente de servidores é bastante expressivo e há que se ressaltar que, em sua grande maioria, são muito dedicados, são muito cumpridores das suas responsabilidades, mas ainda assim nós tomamos conhecimento de situações de falta de atendimento, escassez de remédios em algumas unidades da secretaria, sobretudo postos de saúde. No seu entendimento, como secretário de governo, cuja responsabilidade é da secretaria, que no meu entendimento é a mais relevante entre todas, porque ela é a interface de todas as secretarias com o prefeito municipal, qual é a solução? Existe solução? Qual é o entrave para que se tenha uma saúde minimamente atendendo a demanda da população? Se me permite acrescentar, é bem verdade que o Hospital Raul Sertan, de direito ele é municipal, mas de fato é regional. Ele atende a clientela dos 13 municípios no entorno, evidentemente, em que as prefeituras vizinhas, salvo melhor juízo, investem em ambulâncias, em aquisição de ambulâncias, ao invés de criar estrutura própria para atendimento dos seus habitantes. E também, em função de uma crise econômica que foi potencializada pela pandemia, houve uma migração muito grande de clientes dos planos de saúde particulares para serem atendidos no setor público. Diante dessa complexidade, como resolver a situação? Até porque, caríssimo amigo, quem tem dor tem pressa. Bem, antes da gente chegar nesse plano, vale a pena enaltecer tudo que o prefeito Johnny Michael fez nesses 4 anos de governo. Nós temos que entender que ele aumentou de 17 para 29 de leitos de CTI. Colocou-se dentro do Raul Sertan e também da atenção básica em torno de 150 médicos a mais. Mais de 400 profissionais a mais para esse atendimento. Hoje, o prefeito tem um investimento em Raul Sertan Maternidade em torno de 14, 15 milhões mês. Com folha, com tudo. Sem dúvida nenhuma, é aquilo que eu falei no início. A saúde pública, quando o prefeito assumiu, ela estava no CTI, entubado. Hoje, ela requer muito cuidado. Mas nós estamos conseguindo avançar, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos hoje um hospital, Raul Sertan, que atende, como você mesmo falou, 13 a 16 municípios em torno. Então, isso já traz para a gente considerável custo no dia a dia. Na verdade, por mais que as pessoas olhem nosso orçamento, né, da nossa cidade de Nova Friburgo, em torno de 1 bilhão, isso é algo estimável, não é o executado. Receita estimada. Receita estimada. Mas
nós temos que entender que nós temos uma folha de pagamento considerável, como todos os outros municípios. Né? Você pega hoje só a Secretaria de Educação, 50% dos servidores. Nós temos 8 mil servidores, né, concursados e tudo na prefeitura. Então, a saúde pública hoje, não adianta que não vai ser no estalar de dedos. Certamente. Que o governante vai resolver. Certamente. Então, quem fizer esse tipo de promessa, né, estará sem dúvida nenhuma enganando a população. Acho que hoje nós temos que conseguir uma coisa que a gente luta e muito, é aumentar o investimento, né, a gente fala do macro, média e alta complexidade no nosso município, aumentar nosso teto. É um processo que o prefeito fez e sempre está correndo atrás, brigando, batendo a porta do Estado, do governo federal, para que possamos aumentar, né, a quantidade de recursos para o nosso município. Hoje, a falta de medicamento, muitas das vezes, não são medicamentos de competência do município, certo? Não são de competência do município. Então, o município hoje tem entregado uma saúde pública muito melhor. Para você ter noção, Zuri, no ano passado, a Prefeitura de Nova Friburgo, nós tivemos em torno de 30 milhões de bloqueios judiciais em nossas contas. E aí eu vou te trazer um número... 30 milhões. Em torno de 30 milhões. E aí eu vou te trazer um número que é bem significativo. Eu não tenho dúvida que se você colocar o que é de competência do município, eu te coloquei em torno de uns 20%. Então vamos colocar em números redondos, 5 milhões desses 30 seria até de competência do município. Doutor, me permita interromper e quero já desde este momento lhe convidar para assistir a edição da próxima semana, também conhecido como 10 de fevereiro, quando teremos a presença de Dr. Gabriel Venderroski, secretário municipal de saúde, detalhando melhor todos esses aspectos. O ilustre vice-prefeito informa algo que tenho certeza que é de desconhecimento da grande parte da população. Na cesta de remédios, eles são distribuídos em âmbitos diferentes? Hoje nós temos medicamentos que são de competência do governo federal, estadual e do município. E também procedimentos, né? Não só medicamento. E grande parte desses procedimentos que geram os bloqueios na conta, que vai via judicial, não são de competência do município. Mas nós temos que entender que a partir do momento que eu bloqueio em um ano 30 milhões na conta do município, eu deixo de investir o mesmo valor. Então nós temos uma situação muito complexa, né? Mas que hoje, que por sinal você está falando do Gabriel, nosso secretário de saúde, um excelente secretário, né, uma pessoa que é muito trabalhador, uma pessoa de ótimo relacionamento, tem feito um trabalho brilhante. Quem viu o Hospital Raul Sertã tempos atrás e hoje vê na sua gestão, cada dia ele está conseguindo avançar com melhorias, né, e tudo mais, assim, na parte de planejamento. Então, é uma pessoa, você vai ter semana que vem aqui ele presente, que vai enriquecer muito o seu programa, porque ele é um cara, uma pessoa muito capaz, sem competente, dúvida, muito séria. Então, eu acho que isso tudo passa por uma questão, né, é uma complexidade. Hoje, eu não sei, você acompanha com certeza, você pode ver que os municípios, de forma geral, estão passando por situação financeira orçamentária delicada. Todos eles. Muitos deles não pagaram o 13º, né? Você pode folha de pagamento. A gente pega vários municípios que estão nessa situação, decretaram, inclusive, situação de emergência. Exatamente. Então, o que acontece? Então, Nova Friburgo, com todas as suas dificuldades, a gente consegue avançar. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje nós conseguimos, assim, de forma geral, porque o Gabriel vai poder esmiuçar isso melhor, sim, temos que fazer um investimento maior na atenção básica, porque você investindo na atenção básica, né? Atenção básica, os telespectadores são os postinhos de saúde. Então, você fazendo esse investimento, você consegue desobstruir, você consegue dar uma melhor, assim, condição para o Raul Sertã, né? Você, na verdade... Então, eu acho que a atenção básica hoje vai ser o grande norte do nosso governo, para que possamos, assim, sem dúvida nenhuma, tirar todo esse peso do Raul Sertã. Como o prefeito tem esses dados no dia a dia, hoje, se você puxar, nós temos 250 pessoas internadas no Raul Sertã. Então, é um hospital, né? Hoje, como você falou, hoje tem um aspecto regional e financeiramente também hoje a gente está buscando recurso, né? Sem dúvida nenhuma há uma necessidade disso no dia a dia e estamos fazendo de tudo.
Acho que hoje sim, a gente tem uma melhora significativa, mas eu acho que, a grosso modo, o caminho é o investimento na atenção básica. Que assim, concordo plenamente. Eu acho que esse é o caminho do governo e é onde que nós estamos fazendo isso. Teve o concurso público e te confesso, o prefeito Johnny Maicon é uma pessoa que ele é muito dedicado. Ele é dedicado em todas as pastas, ele acompanha a pasta de saúde, acompanha todos, sabe todos os dados. Uma coisa muito importante que está sendo feita também é a informatização, né, do Raul Sertã, para que possamos, diante dos dados oficialmente, né, colhidos, para que possamos faturar e aumentar a nossa receita junto ao Ministério da Saúde. Então nós estamos fazendo todos os esforços na parte administrativa, como também no que tange a questão do dia a dia do operacional, da atenção básica e do Raul Sertã. Evidentemente, caríssimo vice-prefeito, nós teremos a oportunidade de detalhar todos esses aspectos com o secretário municipal de saúde, Dr. Gabriel Vanderroski, que estará aqui conosco na próxima segunda-feira, tratando de outros temas, inclusive no que se refere às unidades de pronto atendimento, tanto a existente em Conselheiro Paulino, quanto a futura unidade que se pretende construir em Olaria, para atender essa região que é bastante populosa. Avançando, vice-prefeito, outro tema também que me parece ser extremamente importante, porque impacta diariamente na rotina da população, que se utiliza do transporte coletivo para ir e vir, para se deslocar para o seu local de trabalho, depois retornar para casa, para a criançada que em breve retorna às aulas, enfim, para aqueles que por vários motivos precisam se utilizar do transporte público. E depois de um período de muitos conflitos que pudemos acompanhar, essa questão está entendendo ser pacificada. A empresa que é a concessionária e a prefeitura, que é o poder concedente, digamos, fumaram o cachimbo da paz, como se dizia antigamente. Não obstante, a licitação que aconteceu sacramentou e consolidou essa relação, permitindo também que a empresa investisse na aquisição de novos veículos no decorrer do ano passado, o que vai também acontecer nesse ano, renovando a sua frota. E o ilustre secretário-geral teve participação preponderante nessas articulações e nessas negociações, como bem sabemos. O momento é propício para se pensar em futuras operações no sistema, com oferecimento de mais conforto, segurança e pontualidade para a população? Zuri, sem dúvida, né? Novamente eu tenho que me reportar, quando o prefeito Johnny Maicon assumiu, nós tínhamos um serviço de transporte sem contrato. Não havia contrato. E nós tivemos um período conturbado. E depois nós fizemos, quando eu assumi como Secretaria de Governo, nós fizemos um estudo com a COP UFRJ, onde traçamos qual seria a melhor forma do contrato, né, a questão dos preços, a questão do que ser justo para a população, de forma que pudéssemos oferecer um melhor serviço. Fizemos a licitação, tivemos êxito. Então hoje a nossa relação com a empresa FAOL é uma boa relação, respeitando sempre o caráter republicano, e nós temos um objetivo, sem dúvida nenhuma, de oferecer o melhor serviço para a população. No ano de 2024, a empresa já colocou 20 ônibus 0 km e 5 vans. Que já estão circulando. Já estão circulando. E existe uma perspectiva para que 2025 coloque mais 30 ônibus 0. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir oferecer um melhor conforto para a população friburguense no que tange o transporte público. Claro que tem alguns pontos que nós temos que casar a questão do transporte com a mobilidade urbana, porque hoje nós temos
um município onde nós temos em torno de 140 mil veículos registrados, né? E como nós estávamos falando aqui antes, Friburgo está dentro de um vale. Então nós temos que ter essas vias, essa questão desses estudos, que hoje nós temos um plano de mobilidade, para que a população entenda e veja que o serviço de transporte público é algo que seja mais benéfico para ela do que, às vezes, no dia a dia, utilizar seu carro, sua moto. Então, isso tudo nós estamos fazendo, nós queremos fomentar o transporte público para que seja um meio que traga, principalmente aqueles colaboradores que mais utilizam do serviço, uma satisfação. Claro que agora nós começamos a colocar, o serviço começa a ter uma qualidade melhor. Sei que temos muitas reclamações, claro que temos, porque não é de um dia para o outro, porque é o que a gente estava falando. Nós temos hoje um trânsito, né, que às vezes os horários não batem, conflito, mas nós temos... O que prejudica o cumprimento dos horários previstos pela empresa. Sim, nós temos que entender que hoje o número de veículos afeta drasticamente. Então não é algo que a empresa presta um mau serviço resolver. Ou o poder concedente não fiscaliza. Não, é algo que foge um pouco da nossa alçada. Mas o transporte público é um tema que o governo Johnny Maico conseguiu resolver e agora a gente tem que cada dia mais melhorar. Então era algo muito complexo, né? Não sei se a população acompanha, mas na história da nossa cidade nós só tivemos 2 licitações de transporte. Uma no ano de 2008 e essa agora no governo do prefeito. Então, o que isso significa? Que nós começamos e conseguimos organizar a casa. Nós conseguimos trazer agora uma contratualização com a empresa, que tem direitos e deveres, que é o que é justo. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir, com o tempo, eu vou ser assim, acho que dentro de uns 6 meses, nesse ano, acho que já vamos conseguir ver uma diferença significativa no transporte. E no que se refere à bilhetagem eletrônica? A bilhetagem eletrônica nós fizemos já a licitação, muito possível agora já no mês de março, né, já estaremos colocando em prática e na verdade, para aquele telespectador que está nos ouvindo, a bilhetagem eletrônica é algo que traz para o poder concedente, para a prefeitura, para o município, todos os dados afetam o serviço. A gente consegue em tempo real identificar, ver número de passageiros, qual linha que está atrasando, qual linha que está deficitária com o número de passageiros. Então a gente consegue agora ter um raio-x do transporte público. Acho que isso vai ser um grande ganho, porque historicamente essas informações ficavam no poder da empresa. Sem dúvida. Concedente. E hoje, da concessionária. E hoje nós trazemos essas informações e o controle para dentro do município. Então acho que com isso não é no sentido de ter informações para punir, nada. É ter informações para embasar e ver qual é a melhoria que nós precisamos. De gerenciamento. De gerenciamento, né? Então a gente vai conseguir agora ter uma real situação do transporte da linha e assim vai por diante. Até porque preciso que se entenda também, caríssimo vice-prefeito, que de acordo com o contrato assinado, a empresa cumpre as determinações do poder concedente. Sim. E hoje, um novo conceito de contrato, o município paga a empresa por quilômetro rodado. É um novo conceito. É um novo conceito. Porque nós sabemos, né, nós também, acho que é legítimo e também acho que é digno nós passarmos para a população que o transporte público, de forma geral, no país, né, passa por um momento de dificuldade. Isso não é algo de Nova Friburgo. Isso é algo que atinge grandes capitais. Então, o transporte público ele foi muito esvaziado, né? Sem principalmente dúvida. Da pandemia para cá. Sem dúvida. Então, hoje, um grande desafio nosso é fomentar o uso do transporte público de novo. Que eu acho que isso traz uma melhoria para a população, no sentido de ter um serviço melhor, mas também a gente desafoga o trânsito, né? E eu acho que trazendo esse conjunto, certamente a gente vai conseguir atingir. E só finalizando esse item, conforme eu disse no início, assim como educação, saúde e segurança, transporte é considerado um serviço essencial. Sem dúvida. E dessa forma tem que ter, evidentemente, subsídios governamentais. O que acontece em várias cidades do país. Até porque também
Somente através de um transporte coletivo de qualidade, nós conseguiremos reduzir o cenário de imobilidade urbana que existe em Nova Friburgo, face a inúmeros fatores que conversamos aqui antes dessa gravação. Então, o transporte coletivo também é fator de consumo diário, independente de ser dia útil, feriado ou final de semana, do cidadão friburguense. E nessa modalidade, secretário, é possível, inclusive, que se tenha, em determinadas ocasiões, tarifa zero para a população. Sim. Na verdade, assim, em determinadas ocasiões, né, determinada data especial, é possível, né, o prefeito fazer uma avaliação do contexto e reduzir a tarifa, colocar em determinados momentos uma tarifa zero. Aos finais de semana. Aos finais de semana, às vezes um dia das mães, um dia dos pais, dependendo do contexto, né, dependendo da análise econômica, financeira e operacional. Algumas propostas que foram apresentadas anteriormente de tarifa zero em toda a rede, no dia a dia, esquece. Isso é algo, com todo respeito, é algo para Nova Friburgo impensável. Sem dúvida. É uma proposta inexequível, né? Mas sem dúvida nenhuma. E uma coisa que é muito importante, Zuri, é que é normal e é legítimo que é do brasileiro. O brasileiro tem paixão por carro, por seus veículos, por carro, por moto. E quando ele consegue adquirir o seu veículo, a sua moto, nós temos, e aí, quando eu falo brasileiro, nós estamos, a gente tem, a gente passa a ter uma comodidade de utilizá-los no dia a dia. Sem dúvida. Então, eu acho que um grande desafio é também oferecer uma melhor qualidade para que possamos mudar um pouco essa mentalidade, né? Então, isso, quando eu falo isso, eu não estou falando de Nova Friburgo, eu estou falando até do país de forma geral no que tange ao transporte público. Medidas têm sido adotadas por muitas cidades para inibir o acesso de veículos particulares aos centros urbanos, privilegiando os transportes coletivos em diferentes modais, o que, evidentemente, em Nova Friburgo se restringe somente a um tipo de transporte, que é aquele feito por ônibus. Mas, de toda forma, é um item de pauta que merece atenção especial. Entendo que talvez seja o principal agente de estresse diário do cidadão friburguense, e também conversaremos com o ilustríssimo secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, colega de muitos anos, engenheiro civil Luiz Felipe Ágila Ginestra, que também estará conosco neste mês de fevereiro. Rapidamente, secretário-geral, finalizando este primeiro bloco, torna-se premente a criação de uma agência municipal de serviços concedidos. Nova Friburgo é pródiga em concessões. Água, esgoto, transporte coletivo, conforme citamos, coleta de resíduos sólidos, também... Já está em o PPP da iluminação. Iluminação pública. Rodoviárias. Estações rodoviárias, né? Norte-Sul, teleférico e outras que poderão acontecer. Ou seja, nós temos um cenário de múltiplas concessões, o que justificaria, no meu entendimento, a criação de uma agência municipal de serviços concedidos com estrutura técnica e jurídica independentes, como também de dotação orçamentária, para fiscalizar, digamos assim, os serviços oferecidos por todas essas concessões. É pretensão do atual governo municipal caminhar nesta vertente? Sim, Zuri. Na verdade, nós apresentamos à Câmara Municipal agora uma reforma administrativa e você pode perceber que nós não fizemos uma mudança significativa no que tange a pasta de concessão. Por quê? Porque entendemos que essa pasta requer um estudo próprio, né? Sem dúvida nenhuma, a agência é algo que hoje passa pelo nosso crivo sobre a sua viabilidade, porque realmente, com todas essas concessões, e são contratos vultosos, sem dúvida nenhuma nós precisamos ter um corpo técnico, né? Um corpo técnico independente, especializado, sem dúvida, para que possamos tratar do assunto. Então, isso hoje passa realmente dentro do plano de governo para que possamos fazer
ou uma agência ou outro modal, mas que possamos realmente ter um corpo de fiscalização dessas concessões. E principalmente um corpo especializado, né, independente. Quanto assim, sem dúvida nenhuma, com autonomia financeira orçamentária, até porque no dia a dia, com as questões contratuais, às vezes até punições, ela acaba se mantendo. Sem dúvida. Ela acaba tendo fonte de recursos para se manter, ela né? Se mantém. E aí também com um corpo diretivo que seja, evidentemente, independente do governo municipal para ter a devida independência e autonomia para tomar as medidas necessárias. Entendo particularmente que seus principais diretores deveriam ter mandatos diferentes do governo municipal para não criar esse vínculo. Sim. Quando você faz esse modal, você acaba tirando o aspecto político. Exatamente, doutor. Traz, em absoluto, para um aspecto técnico. Exatamente, doutor. Eu acho que isso é uma necessidade. Eu acho que hoje é o caminho que se cria. Lógico que tem essa questão das agências, mas eu acho que a gente tem que ter uma independência com relação a esses contratos. Óbvio também, um cuidado muito especial para que não possamos, diante do tamanho, né, dos contratos ali existentes, dos recursos que ele envolve, para que não tenhamos também nenhum tipo de contradições ou até tipos de qualquer pessoas que podem estar ali com má intenção. Por isso que eu acho que é importante nós que tenhamos ali uma estrutura firme, forte e principalmente com autonomia e com suas responsabilidades. Criada por concurso público. Sem dúvida nenhuma. Garantindo aí a isonomia e a independência, transparência e imparcialidade da sua administração. Sem dúvida nenhuma, isso é essencial. Muito bem. Depois do nosso rapidíssimo break comercial, retornaremos conversando com o Dr. Rodrigo Ascoli, vice-prefeito, secretário-geral de governo, abordando aspectos políticos eleitorais. Certamente é um tema absolutamente palpitante. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, todo presente depende de uma embalagem. A falta de embalagem acaba tirando o valor do presente. Se nós formos observar tudo isso no bairro do Cônego, em Nova Friburgo, nós encontramos situações muito interessantes. A primeira delas é que a empresa de águas fez um trabalho excelente, trocando canos e todo o encanamento em grande parte do bairro para recolher as águas pluviais. Nota 10. Melhorou muito. Mas o que aconteceu com a embalagem? Como a empresa teve que fazer muitas escavações, quem colocou os paralelepípedos no lugar não colocou com precisão. Então, nós temos uma quantidade grande de ruas no bairro, com paralelos soltos, com buracos, com ressaltos, que danificam veículos e que prejudicam toda a movimentação na região.
É preciso, portanto, esse cuidado. Prepare o presente, mas prepare a embalagem. No caso do encanamento das águas pluviais, tudo bem, mas faltou a embalagem, que tem um nome: calçamento bem feito. Uma outra coisa que ocorre nesses dias é que a nova administração Olaria Cônego está fazendo um trabalho excelente de capina, de limpeza, e o bairro vai ficando bonito, a Via Expressa vai ficando bonita, o capim some, numa época em que ele cresce com rapidez. Mas onde está a falta de embalagem? Naqueles vários pontos, inclusive na praça principal e ruas adjacentes, onde há depósito indevido de lixo. Ou falta caçamba, ou a caçamba não é em quantidade suficiente e o acúmulo fica muito grande. Nós temos o presente, que é a limpeza, que é a capina, que é a roçada. Mas faltou a embalagem, que está ligada à coleta do lixo. E nesta região central do Cônego, a coleta é necessária com frequência, porque o lixo ali colocado é muito grande. O quadro Opinião, como você já sabe, tem a autoria intelectual do professor, escritor de mais de 30 livros publicados, conferencista com 2.370 palestras conferidas em 620 municípios do território nacional ao longo de 30 anos de exitosa carreira profissional. Doutor em Educação e meu eterno mestre Hamilton Werneck, que semanalmente lhe oferece de maneira independente o contraditório que incomoda, mas é saudável e democrático. Vice-prefeito, no que se refere às tratativas e às relações com a Câmara Municipal, obviamente que o cenário é extremamente favorável ao prefeito municipal, com uma bancada composta por larga e confortável maioria, que lhe permite, evidentemente, aprovar projetos de lei do interesse da municipalidade. Entretanto, tem sido reclamação constante a pouca antecedência com que esses projetos são encaminhados para a Câmara. Projetos complexos, como, por exemplo, o de reforma administrativa, como o próprio vice-prefeito citou. Esse assodamento se faz necessário? Zuri, primeiramente, nossa relação com a Câmara é uma relação realmente muito boa. Nós temos hoje, respeitamos o Poder Legislativo. Acho que tanto o prefeito como eu, o prefeito como vereador e eu, procurador, por 9 anos. 9 anos, fomos oriundos. Onde eu lhe conheci, evidentemente. Sim, e tenho um grande respeito pelo Poder Legislativo. E no que refere aos projetos, claro que nós, mesmo que nós tenhamos uma ampla frente hoje, né, com o número de vereadores, sem dúvida nenhuma nós queremos projetos que sejam favoráveis, satisfatórios para a população e aqueles necessários para que o município tenha um caminho, né, frutífero. No que tange essa questão do nossa reforma administrativa, era um projeto que já estava na Câmara no ano passado e tiveram algumas dificuldades, alguns alertas jurídicos de que, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderia ser colocado em votação no ano de 2024. E nós enviamos em caráter, né, em sessão extraordinária para o Poder Legislativo. E por quê? Primeiro que é um projeto muito fácil de ser votado, com todo respeito, porque aquele projeto que lá foi enviado e aprovado tratava apenas da criação de algumas secretarias e principalmente da estrutura de secretário, subsecretário,
Nada mais do que isso, e mantendo os cargos que já existiam. Não era algo que necessitava de um grande estudo. Mas o que é importante, e que às vezes alguns vereadores não traz à tona, é que quem definiu aqueles prazos é a própria Câmara. A Câmara Municipal, no seu regimento interno, ela definiu que uma sessão extraordinária pode ser convocada com no mínimo 24 horas de antecedência. Então, essas regras procedimentais foram regras criadas pelo Poder Legislativo. Então, o próprio Poder Legislativo é quem definiu e colocou ali, inseriu essa possibilidade de votação nesse curto prazo, se alguns assim acham. Sem dúvida nenhuma, naquele momento era importante, porque nós tínhamos secretaria para poder criar, nós tínhamos que criar algumas estruturas, a questão orçamentária, porque com isso a gente começa a ter essa distribuição orçamentária, e no início da gestão é mais que normal ter essa reforma, porque a reforma nada mais é do que o jeito que a gente acha que é a melhor forma com as secretarias de governar. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos sempre respeitar o Poder Legislativo, sempre estaremos abertos ao diálogo, isso é uma condição, isso é algo que é interno hoje do Poder Executivo, e jamais vamos colocar assim, entubar no Poder Legislativo algo que não seja possível de um diálogo para que possamos debater e tratar de maneira robusta, né, sem dúvida nenhuma, temas que são sensíveis. Mas também temos que colocar, de outro lado, que faz parte também do processo legislativo, que você pode colocar o tempo que for, o projeto que for, que tem gente que vota contra porque é oposição. Sem dúvida. Então, 24 horas, 6 meses, para determinadas parlamentares. Aí quando eu falo isso, eu não estou falando nem especificamente da Câmara de Friburgo, mas isso é normal, né, dentro de uma casa de leis. Então, mas hoje, todos aqueles que nós enviamos numa sessão extraordinária, porque eram necessários para aquele primeiro momento. Os prazos são prazos que foram fixados, repito, pelo próprio Poder Legislativo, seu regimento interno, sua lei orgânica, e que se fizeram necessários nesse momento. Mas, sem dúvida nenhuma, toda a condução do Poder Executivo junto ao Poder Legislativo será de maneira absolutamente discutível, com conversas, assim, apresentando, né, nossas dores, as dores dos cidadãos. E assim vai continuar a nossa relação. Mesmo com a bancada de oposição? Mesmo com a bancada de oposição, nós não temos dificuldade nenhuma, né, de tratar temas, porque é o seguinte, independentemente de bandeiras políticas, nós temos que ter aí a responsabilidade que nós temos um município. E tem projetos que são bons, né? Assim, tem projetos que são bons para todo cidadão e cidadã. E não é porque eu sou opositor que eu vou votar contra. E hoje, a bancada de oposição que lá está, nós vamos, sem dúvida nenhuma, quando necessário, tentar o diálogo, né? Para apresentar os temas, aonde que eles devem refletir para que tenha essa aprovação. Apesar de um número significativo, não utilizaremos de passar o rolo compressor. Mas óbvio que a bancada do governo também não vai deixar de também colocar as suas pretensões por conta dessas questões políticas. Então nós faremos o trabalho de conversa, de diálogo, como nós já recebemos vereadores que às vezes hoje, né, já se intitulam como opositor, mas não tem problema. Aqui é uma questão de diálogo e nós vamos sempre ter o diálogo com o Poder Legislativo. Ou seja, conforme se diz nos bastidores e no jargão político, as relações continuarão sendo republicanas. Sem dúvida. Eu repito, o Poder Executivo e hoje principalmente o prefeito Johnny Maico e o vice Rodrigo, e até como secretário de governo, nós temos muito respeito pelo Poder Legislativo. Eu tenho respeito e mais, eu tenho gratidão. Porque na minha carreira foram 9 anos. Exatamente. E 9 anos especiais. De aprendizado. De aprendizado e sem dúvida nenhuma. E eu, até como advogado, já advoguei para inúmeros, né, parlamentares que lá estão, já passaram por lá. Então a nossa relação será republicana e de forma que tenhamos um diálogo. Porque nós podemos observar no último mandato
que aqueles que não tiveram diálogo acabaram, muitos deles não se elegeram. Sucumbindo. Sim. Então não é na base da força. Eu acho que temos que ter debate de ideias. Então, tendo esse debate de ideias, porque nem sempre nós temos a razão. Nem sempre. Às vezes nós podemos entender um projeto de uma forma e seremos alertados até pelos vereadores da base sobre a questão. Então, o debate sobre a matéria de fundo é importante, saudável e mais maduro. E democrático. E democrático. Mas também, caríssimo vice-prefeito, quero lhe ouvir atentamente, até porque você compartilha a administração do município com o prefeito Johnny Maicon e, evidentemente, tem a oportunidade de conhecer as pretensões políticas e eleitorais do senhor prefeito, que me parece caminho natural se candidatar a deputado estadual ou federal nas próximas eleições que vão acontecer em 2026. Até porque Sua Excelência precisa alcançar novos horizontes. Independente do seu sucesso, o que me parece ser provável face ao resultado das últimas eleições municipais, Nova Friburgo precisa ter uma representação na Alerj ou na Câmara dos Deputados, porque as verbas são muitas à disposição de um parlamentar, sobretudo que se encontra em Brasília. Sua Excelência, o prefeito municipal, tem essa pretensão? Zuri, hoje eu te coloco que, primeiro, nossa eleição nunca foi pautada por uma questão de pensar em novos voos do prefeito Johnny Maicon. Nós nunca, a minha posição como vice é porque todos sabem da nossa relação de confiança, de amizade, né, de tudo que se criou. Então, vamos colocar assim uma chapa puro sangue dentro do mesmo grupo e eu tenho ele como um líder, né? Eu acho que faço questão de enfatizar isso aqui. Hoje o Johnny Maicon é um grande líder da cidade e eu como vice eu sempre vou enaltecer que ele é um líder meu político e é a pessoa que eu sigo. Na verdade, o prefeito ama ser prefeito. O Johnny Maicon é um cara que ama a cidade, é uma pessoa que ele curte cada dia de ser chefe do Poder Executivo. Claro que nós sabemos que a política é momento e oportunidade. E quanto à eventual candidatura dele em 2026, isso também não passa apenas por uma vontade própria. Isso passa por uma vontade popular, a gente respeita... Partidária, mas o prefeito tem uma das suas qualidades. Ele respeita muito a vontade popular. Então, se você falar, isso é um projeto... Não é um projeto. De vida. De vida. Porque ele quer ser prefeito e quer cumprir o mandato até o último dia. Mas se a população entender que será benéfico para a cidade e for um momento, oportunidade, ele vai estudar. Porque hoje, Zuri, Friburgo está carente. Está. Nós não temos um deputado federal genuíno, né? Então, hoje nós temos aí, como nós estamos falando, um deputado federal tem em torno de 37 milhões de reais de emenda impositiva ano. Você imagina, hoje, Nova Friburgo ter um prefeito alinhado com um deputado federal que ame Nova Friburgo, que esteja aqui, principalmente do seu partido, porque às vezes por questões partidárias você não tem como ter esse alinhamento. Mas alguém que possa realmente, desse recurso que está em suas mãos, ele destinar para Nova Friburgo. Acho que seria um grande avanço, ainda mais diante da crise econômica que nosso país passa, mas hoje tem gente que se intitula deputado de Friburgo, mas não é. Não é. Não é de Friburgo. Olha só, um deputado hoje, quando a gente fala de Friburgo, é aquele que pega grande parte da sua verba e aloca no seu município, né? Quando eu falo isso, lógico que tem as bases políticas, mas hoje nós precisamos ter um deputado de Nova Friburgo, alinhado com o prefeito, porque aqui está hoje, que é do partido do PL,
Então, respeito àqueles que têm uma bandeira ideológica diferente, faz parte do processo eleitoral. Mas hoje nós não temos nenhum deputado alinhado ao prefeito em Brasília. E Friburgo hoje necessita, de forma urgente, de um deputado estadual e um deputado federal. Isso hoje é uma situação que coloca a nossa cidade num outro nível, em outro patamar. Sem dúvida. E nessa perspectiva, ilustre o vice-prefeito, nessa hipótese de haver a candidatura e eleição do senhor prefeito para a LERJ ou para a Câmara dos Deputados, você se encontra em condições de assumir a administração municipal? Óbvio que é uma pergunta cuja resposta já sabemos, mas queremos ouvi-lo. Zuri, a partir do momento que eu me propus a ser vice, eu tenho que estar ali, sem dúvida nenhuma, preparado para, a qualquer momento, atuar na condição de chefe de executivo. E não falo isso em substituição ao prefeito, até nas suas férias. O prefeito, às vezes, tira férias de um mês, você tem um mês a responsabilidade. Sem dúvida. E, às vezes, na minha carreira, eu entrei na prefeitura, eu tinha 19 anos de idade. Aos 26 anos, eu era secretário municipal. Fui procurador da Câmara por 9 anos. Fui assessor parlamentar na Câmara dos Deputados durante 5 anos. Fui secretário-geral de governo de 2022 até 2024. Então, o que eu quero dizer? E retornou esse ano. Retornei esse ano. Então, a nível de experiência com a máquina pública, né, porque eu posso não ser um político de carreira, né, posso às vezes estar até iniciando, né, porque hoje estou como um político, mas a nível de currículo, a nível de capacidade de estar preparado, sem dúvida nenhuma, né? Até porque você atua com desenvoltura nos bastidores. Eu acompanho a política municipal e você é conhecido pela sua habilidade de articulação. Não obstante, tem essa carreira desde 19 anos de idade na administração pública, quer seja executiva ou legislativa, municipal ou estadual, o que lhe credencia, evidentemente, para estar nessa condição de vice-prefeito e, quiçá, proximamente como prefeito. Uma coisa que eu posso te garantir, e aí não estou falando de nomes, é que o Poder Executivo Municipal terá um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual. Excelente. Isso a gente não abre mão. Excelente. Como será esse cenário, quem será, não, isso será definido no momento certo. No momento certo pelo partido e pelo prefeito Johnny Maico, que é o nosso líder. Mas isso o governo não vai abrir mão. Agradecemos muito sua presença, o seu carinho, a sua atenção, a sua deferência, registrando aqui, neste momento, a presença do subsecretário de governo, Arthur Sartori, como também quero registrar um agradecimento especial à queridíssima e atenciosa Flávia, secretária de gabinete do secretário de governo, que a todo momento acompanhou esse agendamento, sendo muito prestativa, muito eficiente, muito célere, muito educada, e por esse motivo, querida Flávia, o secretário-geral será portador desse mimo. E assim o exibo para que, evidentemente, garanta que lhe seja entregue. Sensacional! Muito bom! Na sequência das edições desse mês de fevereiro, continuaremos conversando com secretários municipais, sendo que na próxima segunda-feira teremos a presença confirmada de Dr. Gabriel Venderroski, secretário municipal de saúde. Vale assistir, vale comparar, refletir e formar opinião, até porque nós pagamos toda esta conta e merecemos informações de utilidade pública. Cuidem-se bem e até a próxima edição.